Uma boa noite a todos. Mais uma alegria estarmos juntos para um momento de reflexão, de aprendizado. E estaremos hoje conversando, buscando compreender melhor a reencarnação nos diversos e diferentes mundos. Um assunto por si só já instigante, mas que para o início de reflexão, nós temos que tratar alguns assuntos, alguns temas que vão nos auxiliar nessa compreensão. Por que nós temos que refletir sobre isso? Nós temos que pensar que quando a gente crê na vida futura, nós vamos encontrando sentido, motivação para nós seguirmos vivendo frente às dificuldades da nossa própria existência terrena. Vamos enfrentando ao longo da nossa vida perdas, tristezas, pesares, dores, mas que a partir desta noção de que nós queremos que há uma vida futura, estes sentimentos vão ganhando um significado e uma utilidade na nossa vida. E o Espiritismo apresenta na vida futura, e para nossa melhor compreensão, seu tríplice aspecto, ou seja, Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Primeiramente, a doutrina espírita ela é uma ciência que comprova, com base nos depoimentos dos espíritos, homens e mulheres que já viveram encarnados aqui na Terra, e principalmente que a morte não põe fim à vida, e que nós, no além, continuamos pensando, continuamos sentindo e agindo pelos mesmos motivos e pela mesma razão e pelo mesmo senso de que quando estávamos encarnados. Não é um despertar por uma vida sem continuidade, como se lá fôssemos chegando e estamos chegando pela primeira vez. Não há uma continuidade. Porque a vida, por sermos espíritos imortais, a nossa vida ela é uma sequência. Vivemos antes, vivemos agora e viveremos no futuro. A bagagem que tínhamos, inteligência, cultura, conhecimento, da nossa vida anterior, nós levamos para a nossa vida, trouxemos para a vida de hoje. E tudo aquilo que nós vamos agregando à nossa vida de hoje, como conhecimento, como cultura, como maneira de pensar, valores, vida, nós levaremos para a nossa vida futura. Então, além de sabermos que a morte não é o fim, agora também sabemos que, quando desencarnados, nós temos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo sofrimento, nós nos mantemos motivados da mesma forma que nós já estivemos aqui, enquanto encarnados. Como filosofia, é a doutrina espírita capaz de nos permitir refletir sobre os enigmas da existência
E nós vamos, através desta reflexão, né, nós vamos fazendo essa reflexão dentro da razão, do senso. Não é uma coisa fantasiosa, não é algo que a gente possa aceitar sem raciocinar. São verdades, são conhecimentos que nos são apresentados através da própria comunicação dos espíritos e dos registros da literatura que eles nos deixam, que nós vamos aprendendo, vamos nos culturizando ainda mais. E é exatamente esta forma de aprender através do uso da razão e do bom senso que caracteriza a doutrina espírita como uma filosofia. E por último, não menos importante, o espiritismo, a doutrina espírita como uma religião, né? E enquanto religião, ela nos estimula a termos uma fé raciocinada, não a fé cega. É assim, e não está escrito, dizem que é assim, me disseram que é assim. Não, nós temos que raciocinar. Nós não podemos aceitar as coisas, todas elas como verdades inimutáveis, como imutáveis, perdão, da mesma forma, nós temos que ter uma compreensão e um entendimento muito crítico. E a doutrina espírita, ela nos conforta, nos educa, nos auxilia, nos faz crescer, nos faz ter entendimentos, aumenta a nossa inteligência para assuntos que dizem respeito à existência humana. Então, a doutrina espírita não é apenas uma religião. Quando a gente fala em doutrina espírita, nós estamos falando de ciência, filosofia e de religião também. Não esqueçamos que Deus, quando criou o homem, criou simples e ignorante. E inexperiente, para que ele pudesse ir conquistando esta inteligência, deixando de ser uma criatura simples e ir evoluindo até que ela conquiste a plenitude pelos seus próprios esforços. E como todas as encarnações elas são solidárias, todas as conquistas da alma, elas vão acompanhando o espírito onde quer que ele esteja. Portanto, é importante que a gente lembre que quanto mais nós vamos aprendendo sobre o mundo espiritual, maior será a nossa compreensão após a desencarnação e também do futuro, quando nós retornarmos ao mundo físico. É importante que se diga que a reencarnação ocorre não apenas na Terra, mas em incontáveis outros planetas e dimensões do universo. A doutrina espírita, por exemplo, ela nos ensina que os espíritos evoluem passando por diferentes mundos, de acordo com o seu progresso moral e intelectual. E estes mundos, mais sucintamente, nós podemos agrupá-los em 5 categorias, de uma forma mais didática. Mundos primitivos, que são destinados a espíritos recém-criados, são ou em estágios iniciais, onde a vida é voltada apenas para a sobrevivência. E nós não temos ali grandes conquistas intelectuais.
mundos de provas e expiações, que é o estágio atual da Terra, portanto, nosso planeta. E são planetas que são marcados por dores, imperfeições e muitas dificuldades, onde o mal ainda prevalece. E serve para expiar erros passados e promover aprendizado. Então, é importante que a gente identifique que nós estamos num planeta de provas e expiações, que está num momento de transição, passando para um outro patamar, ou seja, para um mundo de regeneração. Enquanto vivemos aqui, nós passamos por dores, nós trazemos na nossa vivência, da nossa vivência anterior, expiações e provas que devemos transpor aqui neste momento, para que nós possamos galgar a nossa evolução. Então, é fazer melhor do que fizemos, é nos melhorarmos no bem, no amor, na caridade, na gratidão, é ir buscar o conhecimento, o autoconhecimento, e, acima de tudo, buscar viver com uma proximidade real junto a Deus e aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, os mundos de regeneração, que será a próxima fase da Terra, planetas de transição onde o bem supera o mal. Nesses locais, os espíritos encontram um ambiente propício para apagar as lembranças amargas do passado e desenvolver, vejam só, a fraternidade. Tomara cheguemos lá logo. Né? Mundos ditosos ou mundos felizes são lugares onde as dores, as paixões interiores, os vícios já foram superados. Os espíritos aqui, vivendo nos mundos ditosos e felizes, eles desfrutam de paz, de harmonia e de conhecimentos elevados. A última categoria é o mundos celestes ou divinos. É a morada dos espíritos puros. Não há mais corpos materiais densos e os seres vivem em pura luz e sabedoria, dedicando-se a auxiliar os mundos inferiores. As existências em cada um desses globos variam profundamente. A matéria que compõe os corpos é mais ou menos etérea e o tempo de vida é proporcional à elevação moral do espírito, que também passa por fases de transição e infância ao reencarnar em um novo mundo. A transição para um planeta superior não é uma premiação definitiva, mas uma consequência natural da evolução que nós mesmos conquistamos pelo nosso esforço. Portanto, esta reflexão sobre a existência desses mundos, ela chega ao nosso encontro para que nós possamos valorizar o que nós vivemos hoje. Se estamos no mundo de provas e expiações e estamos na transição para o mundo de regeneração, a própria Terra, significa dizer que o nosso esforço não é em vão. Quando eu me melhoro, eu melhoro o meu entorno. E se cada um de nós faz isso, mas certamente chegamos à regeneração.
E isso não é um prêmio, né? Isto é sinal de uma evolução que nós próprios conquistamos com o nosso esforço. E aqui se abre, então, para algumas perguntas que nós podemos estar nos fazendo neste momento. E que nós encontramos estas respostas e sugestões destas perguntas que Kardec direcionou aos espíritos em O Livro dos Espíritos. E ele, na sua primeira pergunta, ele pergunta o seguinte: que é que determina a encarnação de um espírito nesse ou naquele planeta? E os espíritos respondem: a encarnação nos diferentes mundos obedece um critério de progresso moral. Quando em um determinado planeta, os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado deste planeta comporta, eles o deixam para encarnar em outro mais adiantado, onde poderão adquirir novos conhecimentos. Vejam bem, é um conjunto. Segunda questão segundo a doutrina espírita, a que categoria pertence o planeta Terra? A Terra, diz Kardec, pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Não obstante, ensina Santo Agostinho, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato com espíritos mais elevados. Por isso que nós, muitas vezes, nos questionamos como se o mundo, com toda essa tecnologia, como é que tem gente tão primitiva? Mas é porque estão encarnando na Terra e estão na infância da humanidade. Então, estão se desenvolvendo. A terceira questão é: as condições de vida nas esferas superiores da Terra são diferentes das nossas? E eles nos dizem o seguinte: nas esferas superiores, a Terra, o império da matéria é menor. Lá se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias. Porque ninguém, devido ao estado de adiantamento da sociedade ali encarnada, pensa em causar dano ao seu semelhante. Se nós pensarmos que nós vivemos num mundo exatamente ao contrário disso, nós passamos a ter a certeza de que é possível, através da nossa evolução, do nosso esforço próprio, chegarmos a ter a oportunidade de viver num mundo em que isso não haja mais. A intuição dos seus habitantes tem do futuro a segurança que uma consciência imensa de remorsos lhes dá. Fazem com que a morte nenhuma apreensão lhes cause. E eles a encaram de frente, sem temor, como simples transformação necessária ao processo evolutivo. Que bênção não ter este temor. Entender que é um momento de transição que todos vamos passar, de um momento para outro. O homem que vive nesses mundos não mais se arrasta penosamente sob a ação pesada da atmosfera.
Ele se desloca de um lugar a outro com muita facilidade. E as necessidades corpóreas são quase nulas. E desconhecidos os trabalhos rudes. Mais longa que a nossa, a existência ali passa no estudo, na participação das obras de uma civilização aperfeiçoada, que tem por base a mais pura moral, o respeito aos direitos de todos, a amizade e, acima de tudo, a fraternidade. A pergunta seguinte, feita por Kardec, a forma humana pode ser também encontrada nos mundos superiores à Terra? Nos mundos superiores à Terra, a forma corpórea é sempre a humana, porém, muito mais bela, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo físico nada tem da materialidade terrestre e, por isso, não está sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações que a predominância da matéria, no nosso caso, provoca. E, por última questão, que razões haveria para um espírito reencarnar em um mundo inferior, aquele em que viveu em sua última existência corpórea? A encarnação de um espírito em um mundo inferior, aquele em que ele viveu em sua última existência, pode ocorrer em dois casos. Como missão, e aí o objetivo é auxiliar o progresso, e caso este espírito aceite, ele vai consciente das atribulações dessa tal existência. E isso vai lhe proporcionar o meio de se adiantar espiritualmente. E o segundo caso é como expiação, porque há casos em que os espíritos devem recomeçar no meio conveniente à sua natureza. As existências, este caso em que o espírito irá reencarnar no mundo inferior é pela existência mal empregada. Então, imaginem as pessoas vivendo hoje na Terra, no mundo de provas e expiações, e que não tiveram uma evolução, muito pelo contrário, asseveraram ainda mais a sua maldade, o afastamento do bem, do amor e da paz, e eles, por expiação, poderão reencarnar em mundos mais primitivos, para que eles possam recomeçar a sua jornada e ir adquirindo a vivência com o bem e afastando-se da maldade. Então, a mensagem que nos é trazida hoje é esta, e eu encerro apresentando para vocês a leitura de uma passagem do livro Sim, a Vida Continua, de Cleto Brutes. Lógica da continuidade da vida. Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições raras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos. Tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço para nos tornarmos melhores, para reprimirmos as nossas paixões, para ilustrarmos os nossos espíritos, desde que nada
aproveitássemos de tudo isso, considerando-se a opinião de que amanhã talvez isso já não nos serviria para coisa alguma. Se fosse assim, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do animal, porque este vive inteiramente do presente, com vistas à satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Uma secreta intuição, porém, nos diz que isso não é possível. Portanto, queridos irmãos, que nós todos consigamos buscar o conhecer, nos aprimorarmos mais através da proximidade com as leis divinas e aproveitando as oportunidades que a doutrina espírita nos traz para que nós possamos adquirir conhecimento, mas um conhecimento reflexivo, pautado na razão, no bom senso. E que todos nós possamos, através do esforço individual, nos unirmos para que nós possamos auxiliar o nosso planeta a passar para a sua próxima fase tão aguardada, que é um mundo de regeneração. Nos regeneremos, possamos todos trabalhar por isso. Muito obrigada e uma boa noite a todos.